recifenses, Jesus Cristo. Declaro aberta a 37ª reunião ordinária da 16ª legislatura. Convido o vereador Almir Fernando para que faça a leitura das atas das reuniões anteriores. Ata da 36ª reunião ordinária da 5ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada do dia 13 de maio de 2015, presidência do excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques e Almir Fernando. Nós dois. Aos 13 dias do mês de maio do ano 2015, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar terra da Casa de Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Almir Fernando e Heriberto Rafael. Contando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder, havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente, do dia do qual constar as seguintes matérias: ofício 18/2015 do gabinete do prefeito, projeto de lei 85/2015 da autoria do vereador Antônio Luiz Neto. No horário destinado ao pequeno expediente, a primeira oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Amy Carvalho, destacou o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual dos Crianças e Adolescentes. Próximo orador a ocupar a tribuna, a vereadora Maria Malta, repercutiu seu retorno à Câmara Municipal do Recife. Próximo oradora, a vereadora Michele Colles, ocupou a tribuna para registrar a aprovação do marco regulatório das comunidades terapêuticas no Brasil. O próximo orador, o vereador Anderson Florencio, parabenizou o Esporte Clube do Recife pelos seus 110 anos. Parabenizou o clube não só pela organização e pela sua torcida apaixonada. Em seguida, o senhor presidente determinou pelo secretário que procedeu à chamada regimental a oportunidade em que foram registradas as presenças dos vereadores Aderaldo Pinto, Herto Luna, Amy Carvalho, Almir Fernando, Amara Cipriano Maguari, André Regis, Antônio Luiz Neto, Eduardo Teixeira, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, Arivaldo da Silva, Eurico Freire, Felipe Francimar, Gilberto Alves, Isabel de Rodão, Jadevaldo Lima, Jurando Liberal, Luiz Eustáquio, Marco de Bria, Marco Menezes, Maria Malta, Michele Corles, Osmar Ricardo, Rogério de Luca, Romerinho Jatobá, Romildo Gomes, Vera Lopes, Vicente André Gomes e Antes Florencio. Foram justificadas as ausências dos senhores vereadores Alfredo Santana, Augusto Carreira, Carlos Gueiros, Davi Muniz, Edmaldo Oliveira, Stefano Mendes, Henrique Leite, Jário Brito, Marco Aurélio e Uto Brito. Havendo nome legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento 2554/2015, de autoria da vereadora Isabela de Rodão, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 2504/2015, de autoria da vereadora Michele Colles, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 253/2015, da autoria do vereador Osmar Ricardo, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2519/2015, da autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 2526/2015, da autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Em extra pauta constou a seguinte matéria: discussão única do requerimento 2591/2015, da autoria do vereador Herto Luna, foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, tivemos como convidado o secretário de Segurança Urbana, Murilo Cavalcante, que fez explanação aqui do plenário, sendo inquirido pelos vereadores Maria Malta, Heriberto Rafael, Gilberto Alves, Isabela de Rodão e Osmar Ricardo. Encerrou a reunião, agradecendo a todos os vereadores e aos secretários pela sua presença. Não havendo nada na tratanha, encerrou a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida aprovada foi assinada por quem de direito. Reunião solene para a entrega do título cidadão do Recife ao pastor Francisco Tércio Vasconcelos Cordeiro, realizada no dia 14 de maio de 2015, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, aos 14 dias do mês de maio do ano de 2015, às 17 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, na da terra da Casa de Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene,
Sob a presidência do vereador Eduardo Marques, aberto os trabalhos, o seu presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: ilustríssimo senhor pastor José Adelmo, primeiro vice-presidente, Ministério Nova de Paz, ilustríssimo senhor Major Ferreira, subcomandante 16º Batalhão, ilustríssimo vereador Alfredo Santana, autor da proposta. Seguido, o senhor presidente formou a comitiva composta pelo vereador Alfredo Santana e o cerimonial desta casa para conduzir o homenageado ao recinto plenário. Convido a todos para de pé poder ouvir o nacional. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente convidou o vereador Alfredo Santana para que pudesse fazer seu pronunciamento. Em seguida, pediu ao vereador para que pudesse entregar a medalha do mérito ao convidado, ao homenageado. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ato, que depois de lida e aprovada vai assinada por quem de direito. Reunião solene para a entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Cássio Murilo Coelho Cavalcante, realizada no dia 15 de maio de 2015, presidência do excelentíssimo vereador Aderaldo Pinto. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente ata. A presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por quem de direito. Lida todas as atas, senhor presidente. Feita a leitura das atas, coloca as atas em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovadas. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura do expediente do dia. Ofício 208/2015, do secretário de Relações Institucionais, projeto de lei 88/2015, emenda que altera o inciso 5º do artigo 4º do artigo 8º e seus parágrafos, do vereador Vicente André Gomes. Ofício 211/2015, do promotor de Justiça e Defesa da Cidadania. Ofício 217/2015, da Secretaria de Relações Institucionais, projeto de lei 86/2015, da autoria do vereador Stefano Menudo, projeto 87/2015, de autoria do vereador Romerinho Jatobá, ofício 205/2015, da Secretaria de Relações Institucionais. Lido o expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, passo a chamar os senhores vereadores e senhoras vereadoras inscritos no pequeno expediente. Convido o vereador Osmar Ricardo. Vossa Excelência tem 5 minutos. Vereador Osmar Ricardo. Excelência. Vereador Osmar Ricardo. Trocou com o vereador Jornalino Liberal. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria, antes que saia comentários que não condizem com a verdade, eu estou vindo aqui ao pequeno expediente para informar que nós estamos dando entrada em juízo um mandato de segurança no tribunal relativo ao projeto que foi votado, projeto tão polêmico que foi votado essa semana, sobretudo pelo questionamento que foi feito à mesa na condução dos trabalhos naquela data, quando não deu oportunidade aos novos vereadores dessa casa tomarem conhecimento das emendas e do projeto. Eu quero esclarecer, senhor presidente e senhores vereadores, eu tenho como ética de onde eu me encontro. Eu já fui dirigente de associação, já fui dirigente de sindicato, já fui do CREA, Clube de Engenharia, do Sindicato dos Engenheiros.
e fui presidente dessa casa. Então eu tenho muita preocupação com a referência da Câmara dos Vereadores do Recife. Eu jamais iria fazer qualquer ação contra esta Câmara. Então a nossa posição é uma ação contra o encaminhamento que foi dado na votação do projeto. Então não é contra a Câmara, é como contra o encaminhamento que foi dado na votação do projeto. E quero esclarecer muito bem o que aconteceu. Acho que a maioria dos companheiros aqui foi testemunha. Eu, particularmente, como presidente da Comissão do Meio Ambiente, entreguei o meu relatório às 14 horas no Legislativo. Às 15 horas, iniciada a reunião, e após a intervenção do pequeno expediente, o presidente colocou o projeto em votação extra-pauta. Eu não discuto a posição do presidente colocar esta pauta, porque é prerrogativa do presidente fazer. Foram feitos vários argumentos pela vereadora Isabela, vereador Osmar Ricardo e outros vereadores, o vereador André Regis, relativa ao pedido de encaminhar essa matéria para o dia seguinte. Mas é atitude do presidente, ele pode colocar esta pauta. Não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo e que nós estamos questionando é não ter tido espaço de discussão. Quando nós abordamos para fazer a discussão, o senhor presidente disse que tinha colocado discussão, como ninguém havia se inscrito, encerrou a discussão e colocou em votação as emendas. Eu quero informar, e aos senhores vereadores, atenção do vereador Carlos Gueiros, que é um regimentalista, e sabe que toda matéria extra-pauta tem a obrigação da mesa dar conhecimento ao plenário para votação, seja um requerimento, seja um relatório, seja um projeto. Ninguém vota nada no escuro. E o que aconteceu nessa casa foi exatamente a votação de um projeto, de umas emendas, sem o conhecimento dos senhores vereadores. Eu tinha conhecimento porque eu fui relator. Eu tinha conhecimento. E alguns vereadores tinham conhecimento que eu informei da posição com relação às emendas. Mas a casa não teve conhecimento porque não foi lido o relatório. Nem foi lido o relatório, nem o projeto. O vereador André Regis mesmo disse, eu não sei como é que ficou minha emenda. Outros vereadores disseram, eu também não sei por que foi rejeitada minha emenda. Então, essa é a discussão que a gente está querendo trazer para casa. E, portanto, eu estou entrando, eu não só eu, mas como alguns companheiros vereadores estão subscrevendo, estou avisando a casa para depois não dizer, olha, tomou uma posição, eu não tenho uma posição, nós não fazemos oposição à Casa Zé Mariano. Nós fazemos oposição ao prefeito Geraldo Júlio, à sua política. A casa nós não fazemos oposição, mas gostaríamos que essa casa continuasse agindo de forma democrática, respeitando os companheiros, seja da oposição, seja da situação, como sempre foi. Portanto, eu quero deixar isso aqui muito claro, para que não tenha nenhum outro grau de interpretação. Então, o mandato de segurança está sendo dado entrada e avisando com antecedência, para também não dizer que a gente foi desleal. Então, lealdade é isso. Estou colocando, os companheiros estão assinando, já foi encaminhado agora pela advogada, e a gente espera o resultado da justiça. Muito obrigado, senhor vereador. Vereador Luiz Eustáquio. Senhor presidente, eu fui citado pelo vereador que estava na tribuna. Eu queria apenas dizer que não sou um regimentalista, eu procuro conhecer o regimento. E que realmente o que ele falou em relação às matérias extraordinárias, elas devem ser, quando não são do conhecimento da casa, como são requerimentos, devem ser lidos.
No caso da matéria que foi colocada em votação, o projeto era do conhecimento da casa, sim. Eu acho que o que ele quis se referir é que o parecer que estava sendo colocado em votação não era do conhecimento ainda da casa. Eu acho que era esse detalhe. Ele queria se referir ao parecer, que segundo fomos informados, esse parecer tinha sido de uma reunião ocorrida naquele dia pela manhã. Aí eu fico calado. Agora, em relação à matéria em si, que é o projeto, ele era do conhecimento de todos. Somente isso. Acato a observação de Vossa Excelência e apenas registro que, antes de ser colocado em pauta, perguntaram, uma vereadora indagou a presidência, perguntando se ia ser colocado extra pauta. E nós dissemos que tinha matéria extra pauta e foi colocada, e como é regimental, foi lido o projeto extra pauta que havia sido entregue na casa através do vereador Jurandir Liberal. Vereador Luiz Eustáquio. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, venho repercutir nessa tarde uma ação que nós realizamos ontem, juntamente com a Associação Oásis da Liberdade, ali no Marco Zero, onde nós estávamos fazendo uma campanha de enfrentamento às drogas. Fizemos essa campanha ontem no Marco Zero e aproveitamos também para ali poder estar divulgando o trabalho que nós vamos fazer no próximo dia 14, o Pedalando contra as Drogas, que é já a segunda edição. A gente fez a primeira, tinha mais de 1.000 pessoas participando, e vamos fazer agora, dia 14 de junho, o Pedalando contra as Drogas, saindo ali da frente da Assembleia Legislativa até o Terceiro Jardim de Boa Viagem e retornando para o mesmo local. Nós temos feito essa ação anualmente porque é importante a gente poder estar colocando a nossa posição em respeito à vida, a nossa posição em poder, na sociedade, de poder estar ajudando pessoas a se livrar do vício das drogas. E o compromisso que nós temos e que essa casa tem também com essa temática. Inclusive, essa semana, no próximo dia 21, a secretária vai estar aqui falando sobre o que a secretaria pretende fazer no nosso município. Nosso convite tem uma audiência pública e todos estão convidados para participar dessa audiência pública. A secretária Aline Mariano vai estar aqui presente para que a gente, dia 21, para que a gente possa estar discutindo a temática de drogas aqui nesse município. E também, lógico, esse nosso movimento tem sido feito todo ano, vereador Eurico, porque nós também fazemos o contraponto à Marcha da Maconha, né? Uma marcha que as pessoas fazem com a desculpa de que que a luta é pelo medicamento, por uma forma de atendimento, de forma medicamentosa das pessoas. Ninguém é contra nenhum medicamento que possa salvar vidas, no sentido de que ele seja autorizado pela Anvisa e ele possa estar funcionando. Ninguém é contra, não existe, seja de qual for a substância. Se o medicamento é um medicamento aprovado e vai salvar vidas, ninguém é contra. Nós somos contra a liberação de drogas. Nós somos contra esses momentos que as pessoas aproveitam para querer fazer uso recreativo. Querem liberar porque tem um movimento que é anti-proibição. Mas o que não presta, a gente tem que proibir mesmo. O que leva as famílias ao desespero e destrói vidas, a gente tem que proibir e tem que ser incisivo nessa questão. Então, enfrentar, ser contrário à questão da marcha pela maconha, ser contrário àquilo que acontece aqui, é você ser a favor da vida. Porque, infelizmente, aquelas pessoas
que pensam que marcham por liberdade de direito, na verdade elas marcham pela morte. Aquela marcha, em vez de ser uma marcha de libertária, é uma marcha da morte, porque leva muitas pessoas ao caminho da morte quando entram no vício e não tem saída, não sabe como sair. Então a gente tem tido essa posição, anualmente nós temos feito essa luta, porque sabemos que nós precisamos realmente ter uma sociedade sadia, uma sociedade bem, uma sociedade que possa preservar a vida. Essa é a nossa luta. Essa é a luta, e não é só minha. Eu vi a multidão de pessoas ali no Marco Zero que apoiaram a campanha, que se comprometeram em estar na nossa caminhada no próximo dia 14 de junho, porque eles se comprometeram de estar na caminhada, na pedalada, para poder estar mostrando que a vontade do povo do Recife, que a vontade da ampla maioria do povo realmente quer pessoas livres das drogas. Quem defende a liberdade de drogas está equivocado. Tem posição equivocada e não tem posição em defesa da vida, mas tem posição daqueles que querem levar pessoas à morte. Vereador Almir Fernando. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos e todas presentes aqui, boa tarde. Senhores vereadores, os senhores, o vereador Eurico Freire, é testemunha que eu já fiz aqui alguns depoimentos, alguns pronunciamentos com relação à CELP, o trabalho desenvolvido pela CELP aqui no nosso estado, principalmente aqui na capital, onde Vossa Excelência mesmo já fez até uma audiência pública com relação até a um choque que um cidadão levou lá na Avenida Boa Viagem, se eu estiver enganado, o local, mas eu sei que foi em Boa Viagem. O senhor fez aqui essa audiência pública questionando a CELP com relação a essas questões. Eu estive aqui também questionando a questão da privatização, se foi importante ou não para o nosso estado, já que essa empresa chegou aqui no nosso estado e infelizmente ela não conseguiu ainda corresponder às expectativas. E a gente já viu aqui diversas pessoas serem atingidas por choque. Vários blackouts têm acontecido na nossa cidade, em vários bairros têm se apagado as luzes durante a noite, durante o dia, prejudicando as pessoas. Mas eu quero aqui, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, fazer aqui um agradecimento. Já que nós fizemos diversas críticas, quero fazer um agradecimento aqui à CELP pelo requerimento que foram atendidos, vereador Jurandir Liberal. A CELP nos atendeu com relação a alguns requerimentos que nós fizemos, principalmente com a questão que nós já mencionamos e colocamos aqui, a questão de postes, vereador Jadevaldo de Limas, postes que são de ferro, que ainda estão nas comunidades. E nós estivemos em algumas comunidades, em Nova Descoberta, no bairro do José Bonifácio, em Guabiraba, e relacionamos alguns postes que ainda são de ferro, que têm transmitido choque para a população. E a CELP, a semana passada, nos atendeu na rua Teotônia, trocando lá 3 postes de ferro naquela rua, e a gente está aqui vindo para agradecer por eles estar atendendo e ter comunicado que o fato foi de que aquele atendimento estava sendo realizado. Então a gente aqui, como criticamos, queremos também agradecer por esse atendimento da CELP, como também atendeu o vereador Alfredo Santana, um atendimento de posteação lá em Dois Unidos, Passarinho, no Alto Visconde de Garré, e em várias outras ruas que trocaram postes e fizeram nova posteação naquele bairro. Então a gente quer aqui agradecer a CELP por ter atendido a esse requerimento. Como foi mencionado aqui também, aí já é com a Enlurb, o vereador Aderaldo Pinto esteve aqui parabenizando o funcionário da própria Enlurb por estar tirando os lixos em alguma localidade. A gente aqui também agradece por esse serviço, mas a gente, vereador, vai mais além. Não é uma questão só da comunidade,
prefeitura também tem que estar participando, porque onde a gente mora mesmo, a prefeitura, através de seus funcionários, consegue tirar o lixo das escadarias, recolher e colocar em determinados pontos, e o lixo fica lá. E o caminhão só vem coletar, caminhão de coleta, à noite ou de madrugada. Então, a gente fica com a cidade, com os nossos bairros, com a nossa rua, o tempo todo sujo. Suja a rua. E eu fiz esse questionamento ao presidente da Enlurb, cobrei que se fizesse uma parceria da comunidade, associação de moradores, representantes e a própria Enlurb. Infelizmente, nós não fomos atendidos. E fiz esse convite à secretária de Meio Ambiente, Cida Pedrosa, que nos atendeu, aceitou o convite, esteve na nossa comunidade e vai fazer um trabalho de conscientização da comunidade e buscar a própria Enlurb também para que ela possa participar dessas reuniões lá nas comunidades. A gente vai iniciar pela nossa comunidade, na Alza Bonifácio, fazendo esse trabalho de conscientização para mostrar a importância de não colocar esse lixo em determinados pontos da comunidade, que não é uma questão apenas lá do Alza Bonifácio. Infelizmente, a toda a Zona Norte, em diversos pontos de Córrego e Alto, a gente tem lixo espalhado pela nossa cidade e a gente espera que um trabalho parceiro da Prefeitura, Enlurb, Secretaria de Meio Ambiente e a comunidade a gente consiga amenizar. A gente sabe que não vai resolver de uma vez por todas, vereador Gilberto Alves, mas a gente espera que amenize, que com o trabalho de conscientização da comunidade a gente possa resolver essa questão. E a própria secretária disse que vai nos ajudar com a secretaria fazendo esse trabalho, além de alguns pontos, ela vai fazer praças, fazer plantações, para que a gente possa evitar que esses locais sejam pontos de confinamento, pontos de lixo, como tem acontecido diariamente na nossa comunidade. Então a gente espera que a gente possa fazer essas reuniões e com essas reuniões de conscientização, isso possa surtir efeito e a nossa cidade possa viver mais limpa. Muito obrigado. O vereador Osmar Ricardo informa que permutou com a vereadora Isabela de Roldão e que terá 5 minutos, o último orador inscrito. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu quero aqui trazer o fato de dialogar, né, com o vereador Luiz Eustáquio, meu companheiro de partido, companheiro que eu respeito muito, mas que a gente tem uma divergência, né, no campo com muita tranquilidade, na questão do uso das drogas, né? A gente não quer que libere as drogas. Nós defendemos a maconha como uma questão medicinal e terapêutica, e que já está provado, vereador Luiz Eustáquio. Isso, né? Aqui no Brasil, a questão medicinal para o uso para aquelas crianças, para aquelas pessoas que precisam, para o lugar da morfina, inclusive, né, para aquelas pessoas que nem a morfina tira mais a dor e que usa substâncias da maconha para a questão medicinal. E que algumas clínicas terapêuticas, vereador Henrique Leite, usa a maconha para tirar da pressão da cocaína, para tirar o vício da cocaína e do crack. Isso já são usados em várias clínicas terapêuticas aqui na nossa cidade, no nosso estado. É preciso ter coragem para vir falar isso, vereador Eurico, porque a gente fala muito da família, mas a gente tem que olhar muito para a realidade da vida, o que passa a vida, né? E que se usa hoje, que a porta de entrada é a maconha, e que quem pensa diferente está errando. Não, vereador Luiz Eustáquio. Eu acho que quem pensa diferente é importante, porque o debate político, ele tem que ser franco, sério e honesto. E quando a gente defende a legalização, é porque a gente não quer o que acontece no nosso bairro em Santo Amaro, a guerra pelo tráfico de drogas. Eu acho que se existir de fato um debate político importante sobre as drogas e qual é o tipo das drogas, e a gente puder legalizar como em outros países. No Uruguai, Vossa Excelência não sabe, a matança lá pelas drogas, pela maconha, pela cocaína, a heroína, é muito grande. E caiu muito depois da legalização da maconha naquele país, e que se cobra imposto. E eu vou repetir de novo, a maior droga é a bebida, é o álcool. O álcool mata todos os dias. O álcool mata. E aí a gente vê de forma diferente. Pagamos impostos pelas bebidas, né? E o governo do estado depois proíbe quando faz a lei seca.
para ninguém se bebedar demais e fazer besteira. Então, vereador Luiz Eustáquio, está de parabéns aos organizadores de ontem da marcha, da maconha, na nossa cidade, o respeito que eles têm por isso. Agora não dá aqui para a gente estar... Não, é a questão da minha religião. Eu sou católico, posso não ser praticante, mas defendo a vida do mesmo jeito que o evangélico defende, de que o espírita e de que outras religiões defendem. A gente defende o melhor. Não vamos dizer que toda droga, né, faz tão mal como Vossa Excelência coloca aí. E a gente sabe que os estudos que já foram feitos desta droga, da maconha, como se diz, a dita aqui em nosso país e no Brasil, né, não faz bem para quem usa a mal também como usa a bebida. Se usa a bebida demais e misturar ela com outra coisa, dá o que dá, vereador Carlos Gueiro. Então eu estou muito tranquilo para defender isso aqui, eu não tenho aqui tutubiar nesta casa, eu defendo e defendo de verdade. Alguns defendem até por questão eleitoral, eu não defendo, tá certo? Eu defendo por questão de consciência, de que eu vejo na minha visão que o mal que falam tanto, talvez faz muito mais bem do que o mal que as pessoas vêm falar do dia a dia. Então é bom a gente ler um pouco mais, ver, estudar e analisar. Eu não tiro a razão de ninguém, tá certo? Nem daqueles que defendem no dia a dia, tá certo? Até porque é questão de saúde. Então a gente precisa ter uma visão mais além das coisas. Eu não posso discordar aqui do vereador Luiz Eustáquio, mas eu quero que ele entenda que esse debate é um debate extenso, grande, que não é só da consciência minha que eu quero para isso. Não, a gente está trazendo isso aqui porque, de fato, eu conheço, eu já li, eu já fiz 3 ou 4 audiências públicas nessa casa, a gente vai acumulando e conversando com pessoas que fazem a saúde do nosso Estado. A gente trouxe várias audiências públicas, médicos diferentes, para discutir o uso da maconha, do uso terapêutico, do uso medicinal. Então, o que eu me traz aqui a essa tribuna é não para contrapor o vereador Luiz Eustáquio, e sim para dizer a ele que é uma questão mais de consciência. Vou concluir, senhor presidente, de que o mal faz o bem, tá certo? Em alguns momentos. Então é preciso legalizar. Se legalizar, cobrar imposto, e dizer onde é que vai fumar, onde é que vai tratar, talvez tire alguns filhos de algumas pessoas, inclusive que se matam para querer tirar e não conseguem tirar. Outros países já foram colocados em prática e a gente viu que deu certo, porque no Brasil não pode dar. Então é questão só de consciência. Pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem, eu fui citado. Alô? Presidente, quem ouviu o meu pronunciamento, escutou eu dizer que qualquer substância que possa ser transformada em remédio, e o remédio, sim, se ele vai cuidar de vidas, ele é autorizado pela Anvisa e ele pode ser comercializado no nosso país ou em qualquer lugar, se for autorizado ali. Qualquer medicação que assim seja. Não foi isso que eu vim discutir aqui, porque se usa a questão terapêutica para se liberar a droga. Para se liberar a droga para vender em grande escala. E ainda fala na questão dos impostos. O outro disse, não, os impostos vão ajudar, os impostos vão ajudar a tirar as pessoas das drogas. Foi isso que uma pessoa falou para mim. Aí eu pergunto, aí eu escuto agora, o mal faz o bem. Onde é que o mal faz o bem? Eu sei que o mal faz o mal. E mal traz mais mal. E não faz o bem. Na verdade, quando você diz sim, porque analisam de forma errada. Eu estou analisando de forma correta. Vendo muitas pessoas, aí eu digo isso com autoridade. Que eu trabalho com pessoas e ajudo a recuperar vidas.
Pessoas que entram pelas drogas e destroem suas vidas. E entram pela maconha. A gente não entra pela maconha, depois sai pela maconha. E sai que nada. A pessoa é enterrada e é destruída a sua vida. E é por isso que nós somos contra e vamos continuar, presidente, sendo contra a todo tipo de liberação de droga, porque os Estados Unidos também liberou em vários estados. E o que é que acontece? Diminuiu lá? De jeito nenhum. Está cada vez pior. É o lugar onde tem mais gente na cadeia. Onde tem mais gente na cadeia é nos Estados Unidos. Entendeu? Por quê? Porque é muita gente envolvida na questão de drogas. Então, não vamos... Essa discussão é uma discussão frágil, é realmente é querer justificar um erro. Eu nunca ouvi dizer que você faz mal e faz bem ao mesmo tempo. Ou você faz mal, ou você faz bem. Ou você dá vida, ou você tira a vida. E eu digo, a maconha tira a vida das pessoas. Presidente, vai ser rápido, só breve. Eu falei o mal porque ele vem falando que a maconha faz mal. Então o mal que faz o bem para ele. Ele é um bom entendedor, talvez ele queira estupar o que ele falou. Ordem do dia. Prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento número 2528/2015, de autoria do vereador Anderson Florencio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 2530/2015, de autoria da vereadora Isabela de Roldão. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 2561/2015, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, senhor presidente. Chamada regimental. Senhor presidente, 31 vereadores e vereadoras estão presentes. Ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única do requerimento número 2529/2015, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543 e 2544/2015, todos de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2551, 2552, 2553, 2564, 2565, 2566, 2555, ou melhor, 2566/2015, todos de autoria do vereador Almir Fernando, senhor presidente. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, todos de 2560/2015, todos de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2562 e 2563/2015, todos de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578,
2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612. Em votação. O vereador atuante. Todos de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Aprovado. Sou eu. Hein? O presidente sou eu. Vem pra cá. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres número 78/2014 e 167/2015, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei número 336/2013, de autoria da vereadora Aimee Carvalho, que dispõe sobre a obrigatoriedade ao Poder Executivo de inserir em seu sítio eletrônico, na rede mundial de computadores, a relação com o nome e foto de pessoas desaparecidas no município do Recife. Em primeira discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres número 100/2015, 275/2014 e 157/2015, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Finanças, de Orçamento e Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, pela aprovação do projeto de lei número 390/2013, de autoria do vereadora Michele Colles. Em primeira discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres números 232/2014 e 115/2014, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 414/2013, de autoria do vereador Marcos de Bria. Em primeira discussão, vereador Carlos Gueiros vai discutir. Senhor presidente, senhores vereadores, as minhas primeiras palavras é de dizer que essa homenagem que aqui está sendo feita é uma das mais justas que passaram por esta casa. Aqueles que tiveram a oportunidade de conviver aqui com o vereador Severino Bria sabem que o seu sucessor ainda está longe de chegar perto das qualidades que ele tinha, com as minhas desculpas, meu querido vereador. Mas eu sou taxado aqui como um regimentalista. Agora mesmo o vereador Jurandir, no pronunciamento dele, fez essa referência. Não me diminui isso. Pelo contrário. Então, eu não tive a oportunidade de ir na Comissão de Legislação e Justiça. Eu, naturalmente, não estava presente no dia em que esse parecer foi discutido. E o que eu verifico aqui é que nós temos, no nosso regimento, algumas condições para que se mude o nome, não é, de
um logradouro, de alguma coisa que já exista na nossa cidade. Esse nome de Escola Municipal Santa Amaro já é um nome tradicional que existe dessa escola. Então, certamente que esse processo não está com aquela documentação do Instituto. Eu gostaria de saber se tem a documentação do Instituto do Patrimônio, né? Ela naturalmente não tem. Então, eu queria sugerir ao meu nobre companheiro Marco de Bria que a gente pudesse fazer essa homenagem justa, mas sem descumprir a nossa legislação. E qual seria o modo? Aqui nesta casa nós já denominamos, por exemplo, a Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar. Ou seja, acrescentamos ao nome tradicional aquele que nós queríamos homenagear. Então eu acho, companheiro, que nós poderíamos fazer essa homenagem justa colocando Escola Municipal Santa Amaro, vereador Severino Bria. E aí nós colocaríamos o seu nome na escola, mas dentro daquilo que este poder já realizou, sem descumprir o regulamento. Então eu pediria de Vossa Excelência essa compreensão. E isso seria possível, se Vossa Excelência concordar, com esse projeto voltando à comissão. Nós na comissão faríamos essa sugestão, essa emenda, e aí não haveria constrangimento, pelo menos de minha parte, que sou tido como regimentalista, de não poder aprovar esse projeto, porque acho que é um dos mais justos. Severino Bria sempre morou em Santa Amaro, não é? Sempre foi um defensor daquele bairro, aqui representou, como seu filho está fazendo a continuação desse seu trabalho. E eu, então, gostaria de que o companheiro pudesse concordar com essa minha sugestão, para que nós pudéssemos, então, todos uníssonos e unanimemente fazer essa homenagem. Muito obrigado. Em primeira discussão, vereador Jurandir Liberal. Eu compreendo, senhor vereador, senhor presidente, senhoras vereadoras. Eu pedi a atenção dos novos companheiros vereadores. A questão levantada pelo novo vereador Carlos Gueiros, viu, vereador Luiz? Vereador Luiz, você que é de Santa Amaro, não tem nenhuma lei que denomina Escola Santa Amaro. Ou seja, nesse projeto não está sendo substituído um nome anterior através de lei. Então, e por outra coisa, o Instituto Patrimônio se discute muito quando você tem um nome histórico de uma rua, porque isso implica toda uma burocracia a nível de correio, de cartórios, enfim, para você fazer essa alteração. No que tange à escola, esse ponto, ele é dispensável. Portanto, eu acho, da mesmo argumento que o vereador Carlos Guedes trouxe aqui, é uma justa homenagem. Eu já vi aqui vários outros parlamentares serem homenageados também justamente. E eu digo mais, não é nenhuma ação em favor do vereador Marcos de Bria. Não. Eu não estou fazendo nenhuma homenagem ao companheiro. Eu estou aqui defendendo esse projeto de lei que qualquer vereador teria assinado. Eu disse que ele não devia ter assinado esse projeto, devia ter pedido a qualquer colega nosso que apresentaria esse projeto. E eu entendo, vereador Carlos Guedes,
dessa forma não estamos contrariando o Instituto do Patrimônio Histórico, porque não se trata exatamente de um nome que a gente queira modificar. Vossa Excelência vai dizer que o nome já existe, Escola de Santo Amaro. Então não precisa Vossa Excelência me dar uma parte. Já sabe o que eu vou dizer? Sério. Vossa Excelência vai argumentar, eu vou ouvir Vossa Excelência. Mas eu já quero dizer a Vossa Excelência que o patrimônio não teria nenhuma... Também não posso fazer julgamento pelo patrimônio, mas não caberia, de acordo com o regimento, nessa mudança do nome da escola. Se fosse de qualquer rua histórica da cidade, aí sim a gente precisaria dessa alteração. É de praxe, inclusive, a comissão solicitar. Portanto, eu concedo a parte a Vossa Excelência, mas já quero dizer de pronto que concordo com o projeto e que vou, inclusive, sugerir a votação favorável, mas concedo a parte a Vossa Excelência. Vereador, eu tenho que fazer jus ao que Vossa Excelência disse no seu primeiro pronunciamento desta tarde. Vossa Excelência falou que não existe nenhuma lei que determine o nome daquela escola como Escola de Santo Amaro. Não foi isso? Foi a informação que eu tive. Mas não foi isso que Vossa Excelência disse agora? Foi a informação que eu tive. Tanto faz ter lei ou não ter lei, o nosso regimento não se refere à lei. Artigo 164. Não se dará nome de pessoa viva a qualquer logradouro ou estabelecimento público, nem se dará nova designação aos que tiverem denominação tradicional. Não é legal, vereador. Tradicional. Parágrafo único. Qualquer mudança de denominação de logradouro público deverá ser precedida de consulta ao Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Para quê? Para saber se é tradição. Vossa Excelência me deu a parte. Deixa eu terminar a parte. Não, só para lhe ajudar. Eu gostaria que Vossa Excelência lesse o final do que você... Qualquer mudança, por gentileza, até para esclarecer. Qualquer mudança de denominação de logradouro público deverá ser precedida... Logradouro público? Sim, mas ele no caput diz estabelecimento público. Está aqui. O caput, vereador, o que é mais importante é o que está definido no caput, e o resto é complemento. O senhor foi presidente da Comissão de Legislação, vereador. Fui. Não é? Parece que foi presidente da casa. E eu apenas estou me justificando porque é que eu pedi para que a gente possa fazer a homenagem, que eu não sou contra, acho justo. Agora tem a forma de fazer, já fizemos isso diversas vezes aqui, não só foi na Avenida Norte. Vossa Excelência mesmo já propôs aqui a mudança da Rua do Esporte Clube com o Náutico, não sei o quê, tem uma maior confusão aí. Então eu estou apenas querendo seguir aquilo que nós já fizemos, para que a gente não faça hoje uma coisa, amanhã outra, depois outra, e aí vão dizer que a gente não sabe o que é que está fazendo. Mas não tem problema não. Não foi isso, eu não quis desmerecer, eu não quis tirar a homenagem, eu, como sempre, estou procurando defender aquilo que está escrito, defender o nosso poder. Mas não sou contra, não. Olha, em terra de sapo, de cócora com eles. Se todos forem ignorar este problema, não sou eu que vou ser o dono da verdade, não. Eu também voto favorável, eu apenas chamei a atenção. Muito obrigado. Vereador, eu queria só esclarecer mais uma vez que o artigo diz claramente, qualquer mudança de logradouro, fiz questão de ler, logradouro, eu não estou tratando de logradouro, eu estou tratando de uma escola do município que tem um nome, escola de Santo Amaro, que não tem um outro nome, é em Santo Amaro, a escola de Santo Amaro, que vai ter um nome que está propondo de uma grande liderança altamente respeitada e fundador das próprias escolas. É isso que está sendo colocado. Mas concedo a parte do vereador Luiz Eustáquio, também com muita representação em Santo Amaro. Vereador Jurandir Liberal, eu entendo a homenagem como muito justa.
Certo? É verdade que a escola ela tem um nome tradicional. Ela não é só tradicional porque é do bairro. Ela é tradicional porque ela é do bairro. O bairro denomina o nome de um santo. Existe igreja no bairro com esse nome. Então a igreja, sem dúvida nenhuma, o nome da escola, vereador, é realmente um nome tradicional. Agora, se não existe impedimento, e é possível, porque já foi feito aqui acréscimo de nome, inclusive a Avenida Norte, hoje é a Avenida Norte, Miguel Arraes, certo? Então, se é possível fazer, por que não fazer? Agora, eu também entendo que o vereador Carlos Gueiros, ele tem sua razão. Na minha avaliação, ele tem razão quando ele faz a discussão, não contra o mérito. Eu acho que contra o mérito, eu acredito que a gente deve aprovar. Mas no sentido da gente realmente obedecer aquilo que nós construímos para ser nossa lei. Então, do município como um todo. Então, é importante que a gente possa realmente obedecer. Eu sou favorável, eu acredito que é importante sim, é uma homenagem justa, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que tem toda uma tradição, toda uma história lá naquele bairro. Agora, é importante também a gente entender que o vereador Carlos Gueiros, quando ele está colocando, vereador, ele tem suas razões. Ele está baseado no direito aqui. Agora, de minha parte, como vereador do Recife, um vereador que também é votado ali naquele bairro, eu acho muito importante e merecido colocar o nome de Severino Bria, acrescentar. Agora, como acréscimo... Eu quero explicar aos novos vereadores e fazer a leitura clara do regimento, vereador André Regis, você que é do homem direito. E durante todo o tempo, eu quero só esclarecer, vereador, viu, Osmar? Quero esclarecer que desde o tempo que eu fui presidente da Comissão de Legislação de Justiça aqui por 8 anos, a gente analisou sobre esse aspecto. Veja aqui, vereador André Regis, não se dará nome de pessoa viva a qualquer logrador ou estabelecimento público, nem se dará nova designação aos que tiverem denominação tradicional. Parágrafo único. Qualquer mudança de denominação de logradouro público deverá ser precedido de consulta ao Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Então, estou deixando claro, eu não estou tratando do logradouro. Viu, velho? Não estou tratando. Essa é a minha lógica. Primeiro, não estou dando o nome de uma pessoa viva. Uma pessoa que já faleceu. Segundo, não tem essa discussão no regimento. Portanto, eu não vou arranjar, porque o CAP diz que não se dará nome tradicional. A tradição muda quando o patrimônio recomenda, inclusive logradouro. Por exemplo, quando nós sugerimos a mudança da Rua Esporte Clube, que era ali na área dos Coelhos, para o trechinho que junta com a Abdias Carvalho, Frei Matias Teves, foi uma substituição, o Instituto Patrimônio deu parecer favorável. Todas as duas são tradicionais. Portanto, eu quero deixar claro que é possível, desde que o Instituto mande, mas naquilo que se refere a logradouro. No que se refere a qualquer estabelecimento, essa regra, a casa é que vai decidir. O vereador Jurandir, eu peço licença e eu queria já aqui dar minha visão, minha leitura diante do artigo que Vossa Excelência traz para a discussão. O artigo é muito objetivo quando diz no caput: não se dará nome de pessoa viva a qualquer logrador ou estabelecimento público, nem se dará nova designação aos que tiverem denominação tradicional. Ponto. Ele já proíbe no caput. O parágrafo único só diz o seguinte: qualquer mudança de denominação de logradouro público deverá ser precedida de consulta ao Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Ou seja, os estabelecimentos públicos não precisam de consulta. Perfeito. O que precisa de consulta é logradouro. Perfeito, vereador. Mas aqui no caput ele já veta que dê nome de pessoa viva e que mude nome tradicional, tanto de logradouro quanto de instituição. Veja,
Isso está muito claro no caput Pronto, do artigo. Vereadora. Eu não estou entendendo claro. onde é que está havendo o Não, entendimento contrário, porque, inclusive, o artigo, ele é autoexplicativo. É, autoexplicativo. Não se trata do agradouro, portanto, nós recomendamos que o projeto de lei de autoria do novo vereador Marcos de Bria seja aprovado. Essa é a minha posição, que é a parte do vereador. Pois não, ainda tem um tempo. Vereador Jurandir Liberal, eu acho que essa é uma polêmica pequena e que eu acredito que o próprio vereador ele pode fazer algumas correções no projeto para tentar até melhorar a situação do projeto que ele está apresentando. Inclusive, o projeto não tem o nome vereador Severino Bria como era conhecido. E aí, como a escola já é conhecida como escola do vereador Bria, eu acho que não tem problema de acrescentar, ao invés de retirar o nome da Escola Municipal Santa Amaro, que foi ele que fundou. Obrigado. Em primeira discussão, não havendo mais vereador ou vereadora para discutir. Bria vai discutir? Aprovado. Vereador Bria. Está aprovado já, meu irmão. Vereador Luiz Eustáquio. Primeiro, esse tema, já que nós discutimos tanto sobre esse tema, e não existe de nenhum vereador, todos reconhecem a importância de homenagear Severino Bria, que foi um grande vereador aqui nessa casa, que foi combatente lá no bairro de Santo Amaro. Eu que conheci Bria ainda pequeno, existe todo um consenso no sentido da homenagem. O que está em discussão ali é a questão da forma. Então, diante disso, sinceramente, eu queria, como está essa discussão da forma, do formato que nós não podemos estar passando por cima das leis que nós mesmos criamos. Então, nós precisamos realmente encontrar essa saída. É importante homenagear, eu acho que é um valor. A escola, inclusive, está ficando maravilhosa. A escola pequena que está lá, foi na época ainda do Bria, foi ele que conseguiu ali abrir aquela escola ali, lá naquela época. Então, eu acho que é justo fazer a homenagem. Mas a forma de fazer essa homenagem é que a gente precisa encontrar o formato correto, para depois não ficar dúvida, não ficar discussão paralela. Então é importante que a gente possa homenagear, mas dentro das leis que nós criamos. Então, diante disso, a gente está procurando construir esse momento. Mas eu escuto o vereador Jurandir Liberal. Dentro dessa linha que o Vossa Excelência está defendendo, acabamos de conversar ali com o vereador, ele vai retirar de pauta e a gente vai fazer uma emenda fazendo essa correção, atendendo exatamente esse questionamento que foi levantado. Portanto, atendendo exatamente esse caminhamento que o Vossa Excelência está fazendo. Então está de parabéns essa casa, né? Está de parabéns ele também, em nome do pai dele, que foi um grande homem que já esteve nessa tribuna aqui várias vezes, e está sendo retirado o projeto, e nós vamos com certeza fazer os concertos necessários e fazer essa grande homenagem. Foi retirado de pauta, adiada a discussão. Discussão única
dos pareceres números 544/2014, 545/2014, 616/2014 e 151/2015, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Finanças e Orçamento, de Meio Ambiente, Transportes e Trânsito, e de Defesa dos Direitos Humanos e Defesa do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei número 51/2014, de autoria do vereador Alfredo Santana, que dispõe sobre taxa única a ser cobrada em estacionamento de shopping center, centros comerciais, supermercados, hipermercados, aeroportos, faculdades, hospitais, situados no município da cidade do Recife e da outras providências. Em discussão, vereador Carlos Gueiros. Eu já ia pedir pela ordem para explicar que tem um projeto de lei de autoria do vereador. Projeto não, de lei, é uma lei que é de autoria do vereador Carlos Gueiros sobre esse tema. Então, mas já que ele está aqui, ele fala por ele. Mas, senhor presidente, se o vereador Jurandir me poupasse, seria melhor para que eu não ficasse hoje aqui nesta tarde registrado como o único contestador da pauta. Mas o problema, senhores, é o seguinte: esta casa aqui aprovou um projeto de lei de minha autoria e o prefeito sancionou, que foi esse tipo de proibição, que eu acho a coisa mais justa do mundo. Porque o que eu defendi aqui, vereador, é que hoje essas diversas atividades do comércio estão utilizando o estacionamento como uma atividade fim, quando na realidade elas são uma atividade meio. E essas atividades meio estão se tornando a mais rentável entre as atividades fins. E naquela ocasião, a defesa, em primeira instância... Vereador Carlos Gueiros, com todo respeito a Vossa Excelência, houve um erro de digitação. O parecer está para rejeição do projeto. Então já defende rejeição. Porque o que eu ia concluir, senhor presidente, é que o assunto está sob júdice. Porque em primeira instância, o juiz confirmou a lei, ela entrou em vigor durante uma semana e quando chegou na segunda instância no tribunal, eles deram a liminar e até hoje o mérito não foi ainda julgado. Então, se não foi julgado, o assunto está sob júdice. E nós vamos legislar novamente sobre o mesmo assunto que ainda está pendente. Era só essa questão. Muito obrigado. Vossa Excelência queria... desculpe. Vereador Carlos Gueiros, era só para complementar e aproveitando também a deixa, para que a gente alerte as comissões justamente para projetos que estão aparecendo. Mas foi rejeição. Que a pauta estava errada. Está em duplicidade com leis que já existem, né? E às vezes a ansiedade de legislar é tão grande que termina se criando projetos que já existe lei, inclusive aprovada. Mas, vereador, o motivo da minha vinda aí, a do vereador Jurandir, é porque a pauta diz pela aprovação, mas foi retificado. Exatamente. E as comissões rejeitaram. Eu estou aproveitando para falar de outras situações, né, que aprova-se projetos, muitas vezes, que já tem lei em vigor, no mesmo caso. Obrigado. Obrigado. Nobre vereador. Vamos. Desculpe, mas a colocação foi por conta da pauta que estava errada. Realmente, a pauta foi errada, mas eu gostaria, nesse momento, de parabenizar Vossa Excelência e trazer aqui uma realidade última da cidade, porque hoje nós vemos um transtorno tamanho na cidade, a ponto de chegar em determinados estabelecimentos comerciais pequenos. Uma pequena calçada, já tem uma pessoa lá perguntando, vai pagar antes ou depois? Quer dizer, a situação hoje é caótica, você não pode estacionar em lugar nenhum que tem alguém com um talãozinho já para cobrar. E valores absurdos de caro.
né? Então, as pessoas têm vindo ao nosso gabinete, têm reclamado, e nós temos presenciado constantemente atos dessa forma, de maneira que hoje nós vemos a necessidade de organizar esse pagamento, essa cobrança de estacionamento, que é justo cobrar, mas que se coloque um valor que seja realmente um valor que seja mais ameno, porque hoje está duro você então desembolsar até mesmo R$8 já tem estacionamento cobrando por 1 hora ou meia hora para a pessoa estacionar. Quer dizer, está realmente algo fora do controle, precisamos organizar, senhor vereador. Vereador, mas ainda tem coisas piores aí que eu vou lhe colocar. Eu tinha vindo de uma viagem que eu tinha feito ao Uruguai, ali bem pertinho, e não é tão adiantado quanto o nosso. E lá tinha o estacionamento com as indicações das ruas, aonde tinha vaga e onde estava ocupado. Então, nosso projeto de lei dizia o seguinte, que aquelas quantidades de vagas exigidas pela legislação municipal como condição sine qua non para aprovação do projeto, essas seriam gratuitas. E aquelas oferecidas além dessa obrigação, essas poderiam ser cobradas. Exemplo, aquelas vagas cobertas que foram objeto de investimento, de prédios que foram garagens, né? Essas, se fossem além do número exigido, seriam cobradas porque houve um investimento. E essas organizações poderiam perfeitamente, de forma informizada, determinar quais as vagas gratuitas e quais eram as vagas pagas. Não, nós não podemos, e hoje todos eles têm lá. Quando você entra no estacionamento, está avisado lá. Rua tal, vaga para idoso, só tem uma, na outra, não sei o que, está ocupado. Então, a forma de fazer tem. Agora, a justiça ainda não resolveu. Salvador não se cobra. Decisão política. Aqui, eu fui altamente bombardeado. Inclusive, recebi gracinha de dizer, vamos fazer um projeto de lei para ônibus ser de graça, como se eu tivesse alguma coisa com isso. Para mim, melhor ainda. Né? Vereador Calixeiros. É melhor ainda, se fosse. Então, existe esse absurdo. Você quer ver mais? Eu tenho entregue ao município, essa semana já entreguei ao novo secretário, doutor Roberto, de Finanças, documentos em que eu provo que existe esses estacionamentos que estão cobrando e que não pagam o imposto porque não tiram a notinha. E tem entregue a ele pedindo providência, pedindo para que os fiscais saiam dos ar-condicionados, das cadeiras e vá para a rua para verificar isso que eu estou vendo. Agora, eu dei provas. Domingos Ferreira, tem estacionamento desse jeito, dei o papelzinho com o recibo, né? Ali bem pertinho, na Rua das Fronteiras, tem outro, assim abertamente, nas barbas da fiscalização da prefeitura. Esse é que é o pior, é que cobram e o imposto não está sendo, porque os do shopping center organizado, pelo menos o município está recebendo o imposto. O contribuinte está recebendo lá a sua opção de dar o CPF e ter o seu desconto no IPTU. Tem estacionamento que tira o papelzinho do imposto, mas não lhe dá o direito de botar o CPF, de ter aquilo que a lei lhe dá, que é o abatimento do IPTU. Então tem opções de irregularidade. E essas, da área de finanças, eu já comuniquei. Entreguei a documentação. Estou esperando as providências. Nobre vereador, me permita, Vossa Excelência está de parabéns. Eu queria só trazer mais um detalhe do que tem acontecido. Determinado hospital da cidade do Recife, além de cobrar o valor exorbitante por hora, estacionado ali no seu estacionamento, se o usuário perder o cupom, vem uma multa de R$60 para tirar a segunda via. Quer dizer, o absurdo dos absurdos, infelizmente.
Olha, a gente está aqui para dar nomes. Minha esposa esteve hospitalizada no Hospital Memorial no final do mês de março, começo de abril. E eu paguei por dia 35 a 40 reais. Porque tinha que ficar com o carro lá estacionado. Então, era primeira hora tanto e as outras o relógio, o taxímetro cobrando. E esse foi um dos que não deu dota. E foi um dos que eu entreguei ao secretário, Ricardo Dantas. Lá, oficial. Hospital Memorial, ali, Rua das Fronteiras. Está lá, quem quiser pode estacionar, e parque não sei o quê, que é uma empresa de estacionamento. E não está pagando nenhum imposto. Nas barbas da prefeitura. É isso aí que acontece. Então, Vossa Excelência tem razão. Deve ser uma preocupação dessa casa. Né? Nós somos legisladores para isso mesmo. Agora, está havendo conivência de quem não sei. Mas nós não podemos ser coniventes. Deixem que os outros sejam. Muito obrigado, vereador. Para discutir, senhor presidente. Tem um tempo regimental. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público, imprensa. Bem, data vênia a posição adotada, defendida pelo autor do projeto de lei, o vereador Alfredo Santana. Eu entendo a nobreza dos propósitos, a boa intenção dos propósitos, mas esse projeto ele não tem como prosperar. Aliás, conforme foi atestado pelas próprias comissões que o apreciaram. Em primeiro lugar, porque esta matéria é matéria de direito civil. Não é matéria que esta casa esteja no domínio. A Constituição, no seu artigo 22, ela, ao fazer a repartição de competências, ela atribui à União a competência privativa de legislar sobre matéria de direito civil. É uma relação contratual. Ninguém é obrigado a estacionar o carro no estacionamento de ninguém. Essa não é uma matéria de consumo. Essa é uma matéria de direito civil, direito privado. Então, a matéria, ela foge ao escopo desta casa, assim como também foge todas as outras anteriores que versam sobre a mesma matéria. Do ponto de vista material, eu acredito que nós temos aqui um problema sério de... eu vou parar meu discurso para ouvir a parte tanto do autor quanto do vereador Carlos Gueiros para poder continuar. Vereador, eu quero apenas corroborar com as suas primeiras iniciativas e que eu também entendo que é um direito de propriedade exclusivo do direito civil. E foi esse o fundamento utilizado pelo Tribunal da Instância Superior para caçar, para dar a liminar, né, inicialmente de invalidade da lei. Mas isso é um assunto que nós temos que levantar. Depois de conscientizado como eu estou deste despacho do Tribunal de Justiça, é preciso que a gente continue falando, porque está um absurdo. O direito civil e o direito de propriedade está prejudicando o povo de um modo geral. Ninguém pode estacionar mais em canto nenhum, porque até o município está cobrando ao lado do meio-fio na área pública. E que você paga IPVA, você paga aí não sei o quê, e de tudo que se paga. E até o município que tem aquela história aí do você ter o papelzinho, né? Então a gente tem que gritar, alguma coisa tem que ser feito. Então os nossos deputados federais e senadores, são aqueles que podem alterar, né, a legislação, que se sintam, acordem, porque eles também estão lá por conta do voto do povo, e eles estão lá para atender os reclamos do povo, como nós aqui.
A gente pode até entender, não foi à toa que a comissão, então, deu parecer pela rejeição. Acredito que esteja dito isso, que é direito de propriedade. Mas não é por isso que a gente vai silenciar, ficar calado. É absurdo. Por que é que esse direito de propriedade não é exercido, por exemplo, no estado da Bahia? Na cidade de Salvador, onde tem chofre do mesmo jeito? No Rio Grande do Norte? É Brasil. É Brasil. É porque lá o povo gritou. É porque lá o representante do povo verdadeiro, que somos nós, vereadores, acordamos os deputados e os senadores. Eles têm que ouvir. Nós somos aqueles que repercutimos os reclamos e as dores do povo. Vereador Carlos Gueiros, obrigado pela parte. O que acontece no Recife, vereador, não é diferente do que acontece em Lisboa, em Nova York, em Londres, em Paris, em Tóquio. Qualquer grande cidade, estacionamento é caro. Inclusive como uma forma de inibir a circulação de carros na cidade. Na cidade de Nova York é mais caro o estacionamento do que um hotel. Uma diária de hotel é quase o mesmo preço da diária de um carro no estacionamento. Mas qual é a razão disso? Agora, quem estaciona sabendo. E também não falta quem estacione. A questão é que ali é um empreendimento privado. Veja, vamos pensar sobre a lógica econômica que Vossa Excelência acaba de defender. O senhor, como empresário, o senhor investiria no estacionamento na cidade do Recife, sabendo que o preço do estacionamento da cidade do Recife, do seu estacionamento, seria condicionado a quanto a prefeitura da cidade irá cobrar no ticket de Zona Azul? É óbvio que não. Não haveria viabilidade econômica. Os grandes empreendimentos nessa cidade, em locais onde há um adensamento maior, são empreendimentos onde haverá necessidade de um grande investimento em estacionamento. Não apenas para hotéis, não apenas para shopping centers, ou não apenas para hospitais. É algo que faz parte do custo de qualquer grande obra. Eu acredito que, do ponto de vista de uma lógica, primeiro, da inconstitucionalidade é patente. É cristalina a inconstitucionalidade. Aí é um vício insuperável. Por mais que alguém tenha boa vontade de querer proteger quem quer pagar barato, afinal de contas, a economia também tem suas próprias leis. Que poder nós teremos do ponto de vista, além das nossas forças de legislar, para determinar o quanto alguém deve cobrar no estacionamento? Conforme o senhor colocou, Vossa Excelência colocou, o estacionamento, ele é um negócio. Se eu quero construir, por exemplo, um hospital, e eu tenho recursos para fazer o hospital, mas eu contrato com outra empresa para que ela contrate e ela explore o estacionamento, eu atenderei os rigores da lei que exige o estacionamento e talvez eu viabilize a construção. Então, eu acredito, e Vossa Excelência, eu peço a Vossa Excelência que é um homem muito sensato e conhece a lógica econômica. Este projeto de lei, ele não obedece a nenhum tipo de lógica econômica. Ele é contra qualquer tipo de construção de um ambiente de negócios nessa cidade. E ele vai na contramão do que são todos os centros urbanos que cobram por estacionamento em qualquer cidade. Vossa Excelência deve conhecer o mundo, já deve ter viajado e quando viajou deve ter pago o estacionamento se usou carro. Há um estímulo, inclusive, para que as pessoas não tirem o carro, para que as pessoas andem de transporte público. É assim que a gente deve pressionar, inclusive, a cidade, a prefeitura, para que ela adote o sistema de um transporte público de melhor qualidade. É preciso também que o recifense tenha as condições de andar a pé, porque muitas vezes a pessoa sai de casa, anda 500 metros para estar fazendo circular com o seu carro para estacionar, e ela aceita pagar o preço. E por fim, antes de ouvir o vereador Alfredo Santana, vereador, eu acho que esse aqui tem um problema sério do ponto de vista dele não levar em consideração as diversas características da cidade do ponto de vista do seu potencial econômico.
O senhor, no seu projeto, a sua ideia é de haver uma isonomia entre o valor cobrado numa zona azul com o que se cobra, por exemplo, no hospital ou no estacionamento como no Rio Mar. O Rio Mar ontem era dia de domingo, estava lotado. Estava lotado. Iria se cobrar o mesmo que o estacionamento na rua? Outra coisa, vereador, também Vossa Excelência coloca que a prefeitura erra ao transformar as nossas ruas em estacionamento. Isso custa muito caro. Muitas vezes ela não disciplina e aí você vê um carro estacionado do outro, de um lado e do outro da rua, sem haver nenhuma disciplina, fazendo com que haja um custo maior de termos de perda de mobilidade. Eu escuto com atenção, vereador, se me for possível, mas como ele é autor, ele tem todo o tempo do mundo para vir aqui à tribuna e defender o seu projeto. Vereador Alfredo Santana. Vereador André Regis, eu parabenizo pela a vossa fala com relação à parte do entendimento constitucional do projeto. De fato, ele está repleto está com a convicção do vereador, ele está coberto de razão. Entretanto, nós temos um problema social. Hoje existe um problema na cidade do Recife. Na minha terra, a Bahia, onde eu nasci, lá se resolve diferente. Simplesmente o povo fez exatamente, não foram ao shopping. Fizeram ali um trabalho muito sério, o shopping não vendeu nada. E foi obrigado o governo do estado a fazer então a negociação e liberou então o valor que era cobrado nos estacionamentos. O baiano não aceita. Não quero com isso aqui incentivar o pernambucano, o recifense, a se motivar a fazer um ato desse. Mas a realidade é que existe uma desigualdade muito grande e o povo tem sentido na pele essa injustiça a nível de estacionamento da cidade do Recife. Precisamos organizar, muita coisa está errada. Tanto a questão da Zona Azul, quanto a questão dos estacionamentos, as galerias, simples galerias, como colocamos aqui há pouco, cobrando, e a pessoa já vem já com um talão na mão, já perguntando, vai pagar agora ou depois? Vereador, quer dizer, está... O tempo... está realmente um absurdo. Eu vou encerrar já, presidente. E nós sabemos que precisa, de fato, organizar, portanto, essa parte que tem sido hoje um grande problema na cidade do Recife. Vereador, para concluir, senhor presidente. Vereador, eu vou concluir. Vossa Excelência, vereador, o tempo terminou. Olha, existe um princípio chamado princípio da razoabilidade. Não, nós estamos vendo que não é razoável que eu não possa concluir o meu discurso, sabendo inclusive que vai haver verificação de quórum e não teremos mais sessão. Vereador, eu acredito que esse é um debate, senhor presidente, que essa casa precisa enfrentar, porque projetos semelhantes virão. Eu só subi essa tribuna porque é importante, vereador Carlos Gueiros, que a gente forme aqui uma discussão que possa ajudar nos projetos posteriores, senhor presidente. Então, não é reitero, não. Eu protesto contra a tentativa de cerceamento da tribuna, porque eu vou concluir, senhor presidente. Eu sei que Vossa Excelência é rigoroso no tempo, mas levando em consideração, inclusive, a isonomia dos outros colegas que utilizaram o tempo nessa mesma sessão, além, inclusive, do que deveria, eu peço a Vossa Excelência que me conceda somente 30 segundos para concluir. Concedido, Excelência. Muito obrigado pela razoável decisão, senhor presidente. Vereador Alfredo Santana, olha, eu desconheço a realidade da Bahia, mas o que eu aprendo é que, e eu sei como professor de Direito Constitucional, que se estiver errado em outro lugar, aqui não temos que seguir o erro. Existe a possibilidade da população simplesmente, ela não comparecer a shopping algum. Ela pode protestar, é o direito dela. E talvez, e certamente, há o cálculo econômico dos donos de estabelecimentos conforme estão previstos na sua lei, de saber exatamente até quanto cobrar no estacionamento para não inibir a presença dos consumidores.
O fato é que nós não podemos correr o risco de inibir nesta cidade o ambiente de negócios. Esta é uma cidade que carece de novos empreendimentos, de serviços. Essa é uma cidade que depende de serviços. E não é diminuindo, colocando o valor de forma arbitrária para o empresário. Inclusive, porque Vossa Excelência está tratando aqui o empresário como se ele fosse alguém em busca de um lucro incessante. Quando, na verdade, aqui o empresário precisa criar uma equação financeira para viabilizar o seu negócio. Afinal de contas, existem responsabilidades também para quem é proprietário de um estacionamento ou não. Estacione no carro e tem algum problema no carro, e alguém que vai processar o shopping ou o hospital não vai ter direito a uma indenização? Claro que vai. Então, é preciso que a gente também fuja de medidas que são populistas. O populismo é um grande problema, porque o populismo, ele é fácil de ser defendido, como se você estivesse defendendo o povo, mas o que o povo precisa é trabalho. O povo precisa de uma cidade com qualidade de vida, de mobilidade. Então, esse projeto, lamentavelmente, ele não atende aos critérios econômicos para que ele possa ser aprovado, nem tampouco ele passa pelo mínimo de investigação do ponto de vista da sua natureza quanto à constitucionalidade. Por isso que ele gerou essa polêmica, e eu acredito que isso aqui, na linguagem jurídica, se fôssemos na Suprema Corte, isso aqui seria repercussão geral. Eu espero que esta discussão nossa dê repercussão geral e que outros não procurem a via fácil de tentativa de se colocar no lado do que é mais, que é uma facilidade de estacionar com um preço mais barato. Eu escuto, senhor presidente, já que houve a mudança no comando, se for possível. Não, vou debater. É isso? Não. Vou discutir, então, eu agradeço ao vereador Felipe Francis Mapp pela gentileza. Ele mesmo me avisou que eu sou linha dura. Ele já chegou dizendo que era linha dura, mas ele provou que é razoável. Senhor presidente, pela ordem, queria comunicar aos vereadores, já como vice-presidente da Comissão de Orçamento, que hoje se encerra o prazo para emenda à LDO. Então, está comunicado. E comunicar também que no dia 22 teremos audiência pública para debater a LDO, como para debater também as emendas. Senhor presidente, questão de ordem. O vereador Almir, eu gostaria de entender a audiência pública que vai acontecer dia 22. O intuito da audiência pública, se Vossa Excelência pudesse esclarecer. Tomei água, fiquei entalado aqui. O debate vai ser sobre as emendas, sobre a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Passar para o vereador Carlos Gueiro, que ele é questão de estar na lei, mas ele vai orientar melhor. O vereador Almir me pediu, ele está aqui com... O problema é que a legislação maior, que é a legislação federal, exige que antes de se realizar a reunião para oferecer parecer e votar, exista uma audiência pública para tratar dessas diretrizes. Então, essa primeira audiência deve ser essa. Depois, então, a comissão deverá fazer uma audiência com o secretário e os autores de emenda. Mas isso é uma coisa toda particular, que era o que eu fazia. Não sei se eles vão fazer. Esta é obrigatória. É uma audiência para o público em geral, receber uma explicação do autor da proposta, que é a prefeitura, sobre o que ele está propondo. Minha pergunta, só para dizer, porque minha pergunta se deu em decorrência de que eu entendia de que a audiência pública deveria acontecer antes do prazo de emenda, do prazo final de emenda, para que pudesse haver o debate. Meu entendimento era esse, mas não, né? É pós mesmo o prazo de emenda, né? Obrigada. É isso mesmo, isso está dentro da própria lei orgânica e dentro do regimento interno da Casa. Muito obrigado, vereador. Em discussão, Vossa Excelência quer falar? Senhor presidente, o vereador que estava ali me citou ainda, e eu disse que me perguntou se eu, como empresário, eu faria um investimento de garagens para não ter receita. E eu queria dizer que queria responder a ele que dependendo do propósito do meu objetivo, se ele exigisse estacionamento,
aquele estacionamento ele estaria dentro do investimento da minha atividade fim. E esta prova é tão verdadeira que a gente verifica, por exemplo, os supermercados não estão cobrando ainda, mas é aquilo que ele disse, é o efeito concorrência. Então nenhum deles cobra estacionamento, porque se cobrar, eles não vendem a mercadoria dele. No entanto, o investimento para estacionamento foi feito, porque ele, para atingir a atividade fim dele, que é vender as mercadorias, os produtos dele, ele tem que oferecer estacionamento. Ferreira Costa, Tupã, todos esses aí também oferecem uma área enorme de estacionamento e é investimento, mas não cobram, porque a concorrência não permite. Então o que está permitindo ainda é de hospitais, é de shopping, porque a concorrência, como ele disse, não está exigindo ainda uma tomada de decisão por parte desses empreendimentos, né? De formas que ele verifica ali mais uma fonte de renda para remunerar o investimento que foi feito. Então o empresário está certo, nós temos que gritar com aqueles que têm que legislar sobre o assunto. Porque nós aqui obrigamos que todos esses, cobrando ou não, ofereçam seguro para garantir o patrimônio daqueles que lá estacionam. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Senhor presidente, então aprovados os pareceres, não é isso? Então foi rejeitado o projeto. Requerimento número 2689/2015 da vereadora doutora Vera Lopes. Requeiro à mesa diretora, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que sejam concedidas para o dia 4 de junho de 2015, uma audiência pública a ser realizada no plenarinho, no período das 9 às 13 horas, para discutir a regulamentação da profissão de esteticista, de acordo com o que preceitua a Lei 16.745/2002, e em especial o seu artigo 5º. Comunicamos ainda que a referida solicitação pelo plenário desta Casa Legislativa. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. O requerimento número 2702, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal. Requeremos à mesa diretora, depois de ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que sejam inseridos nos anais desta casa votos de aplauso e congratulações ao professor Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, pela sua reeleição à reitoria da Universidade Federal de Pernambuco, e a professora Floresbela de Arruda Câmara e Siqueira Campos, eleita como vice-reitora, com expressiva votação na última quarta-feira, 13. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Grande expediente. Senhor presidente, gostaria de pedir verificação de quórum. Solicito ao primeiro secretário chamada regimental para a verificação do quórum. Aceito aos senhores vereadores que informem suas presenças. Bota o dedo direito, presidente. Tem jeito não. Senhor presidente, temos 7 vereadores contando com a vossa presença, que registraram presença. Não tendo número regimental, declaro encerrada a sessão, convocando outra no horário regimental amanhã às 15 horas.